Boa noite. Todos tenhamos um bom trabalho agora, né? Então vamos lá, gente. Tudo bem com todos? Boa noite. Bom recebê-los aqui, né? A palestra de hoje vai ser mais ou menos uma revisão do que a gente viu o ano inteiro, tá? Eu trouxe alguns conceitos que a gente viu durante o ano, vou relembrá-los para, ao final, poder trazer uma reflexão para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira palestra que eu fiz aqui no ano falava sobre evolução, essa longa jornada do Espírito. Então, o que o Espiritismo, o que a doutrina espírita fala para a gente sobre evolução? O que é evoluir? Evoluir é trabalhar para melhorar-se. Evoluir é transformar-se no bem, né? Num caminho que nos leve a sermos sempre melhor. Isso é evoluir, moralmente, intelectualmente, né? Fisicamente também. Isso é evoluir, sempre tentando chegar à perfeição. É isso que Deus quer da gente, que a gente possa chegar à perfeição. O microfone sempre faz isso, né? Ele fala, mas tudo bem, mas está para trocar o microfone. Então vamos lá. O processo evolutivo do ser humano, ele acontece não só aqui na Terra, no plano físico, mas também no plano espiritual. A gente não para de trabalhar nunca, seja aqui ou quando estamos na erraticidade, nós estamos sempre evoluindo. E para a evolução, 4 fatores são essenciais. Primeiro fator, é preciso que o ser humano compreenda a sua necessidade de mudar. Nós sempre precisamos, primeiro, querer mudar. Não adianta perceber que algo está errado se a gente não compreende ou não quer mudar. Então, o primeiro passo é eliminar aquilo que não serve mais para a gente. Não é isso que a gente faz quando um sapato, uma roupa não serve mais? A gente elimina, né? Então, da mesma forma, são os acontecimentos da nossa vida. Então, o primeiro passo para a gente começar a evoluir é eliminar o que não serve mais, compreender a necessidade de mudar. Depois que a gente percebe isso, o segundo passo é conjugar 3 forças. Conjugar boa vontade, esforço e perseverança. Esses 3 pontos, eles precisam caminhar juntos. Porque não adianta nada a gente ser muito esforçado se a gente não persevera. Se no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a gente desiste. Não adianta nada a gente ter boa vontade, né, se a gente não se esforça. Então é preciso ter boa vontade para mudar, se esforçar e perseverar nessa mudança, para que quando tiver um problema, não desistir. Aí o terceiro passo é se tornar firme no propósito de estabilizar a mudança. Porque quando a gente começa a perceber que as coisas estão bem, a gente relaxa, né? Sempre assim, né? Acho que hoje eu não vou lá no centro, acho que eu não vou receber paz, aí já estou melhorando, né? Aí a gente começa a relaxar. E não pode. Então a gente precisa se manter firme nesse propósito de estabilizar a mudança. Precisamos continuar no caminho do bem, sempre tentando melhorar. E o último passo é não retroceder nessa atitude mental superior. Esse é o 4º passo. Então, para que a gente comece a mudar, são 4 passos. Primeiro, perceber que precisa mudar. Segundo, se esforçar, perseverar e ter boa vontade. Depois, estabilizar essa mudança. Continuar trabalhando. E por último, não retroceder nessa ideia mental superior. Não relaxar. Não achar que agora está tudo bem.
Agora eu posso, né, parar de orar, não fazer mais oração, né? Posso relaxar que vai dar tudo certo, né? É quando a gente acha que não tem bandido, aí de repente deixa a porta aberta e o bandido entra em casa, né? Não pode relaxar. Então, essa foi a minha primeira palestra aqui nesse ano, né? Depois de evolução, eu falei sobre a perfeição moral, sobre nossas virtudes e os nossos vícios. Então, se a gente está trabalhando para evoluir, a gente precisa tentar entender quais são os nossos vícios, né? Principalmente os vícios mundanos, né? Desse planeta, desse mundo terreno. Então, a gente sabe que o que é ser perfeito? Então, tudo que tem perfeição é aquilo que tem um nível de virtude, né, e correção moral que é inabalável. Uma coisa perfeita é algo que não tem nenhum defeito. Então, se nós fôssemos perfeitos moralmente, nós não teríamos nenhum defeito, nenhum vício, né? Não erraríamos, mas nós não somos, né? A humanidade é capaz dessa perfeição? Não. A humanidade só é capaz de uma perfeição relativa. Nós só somos capazes de uma perfeição mais ou menos, né? A gente é caridoso, mas a gente não consegue doar tudo, né? A gente faz o bem, mas a gente não fica fazendo bem o tempo todo, né? Então nós somos capazes dessa perfeição relativa, porque nós somos imperfeitos moralmente. Por isso que nós estamos aqui, para aprender, né? Nós também somos imperfeitos por causa dos nossos vícios, tanto os vícios físicos, terrenos, como vícios espirituais, né? E o que é o vício? Vício é tudo aquilo que escraviza o homem e faz ele ser refém do seu instinto. Tudo que escravizar você é um vício. Até falar mal dos outros, ser mal-humorado, né? Tudo que te escraviza numa conduta é um vício. Não é só o beber, o fumar, o comer, o comprar demais, não é nada disso. Tem os vícios morais e espirituais também. Então, tudo que te escraviza é um vício. O livro dos Espíritos explica que, entre os vícios, o pior dos vícios é o egoísmo. Esse é o pior dos vícios. Porque o egoísmo, ele é do egoísmo que se deriva todo o mal. Do egoísmo é que vem todo o mal. Aquele que é muito egoísta, que quer deter o poder só para si, ele acaba fazendo guerra, né? É o que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, né? Então, o egoísmo é dele que vem todo o mal, né? Porque o egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. Porque aquele que é egoísta pensa só em si, não pensa no outro. Porque se você pensar no outro, você não vai estourar uma bomba lá, né? Você não vai fazer uma guerra, né? Ele expõe a inferioridade de cada um, esse egoísmo. Mas o livro dos Espíritos também explica que, se o egoísmo é a fonte de todo mal, a caridade é a fonte de todas as virtudes. E aí o Evangelho Espírita vem trazendo para a gente que o maior exemplo é Jesus, né? Porque Jesus, a vida de Jesus, toda a vida de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, para que a gente comece a tentar se modificar, a tentar melhorar e evoluir, a primeira coisa que a gente tem que pensar é deixarmos o egoísmo de lado, né? E tentarmos ser mais caridosos e mais humildes. Tentar começar a mudar por nós mesmos. Depois de perfeição moral, eu falei, a outra palestra foi sobre laços de família e herança espiritual. Será que a gente herda, né, os resgates da nossa família? Existe herança espiritual? Será que é porque o meu pai morreu de ataque do coração, eu também vou morrer, né? Existe uma herança espiritual na família, nesses laços da família?
Aí o Espiritismo explica assim: a árvore genealógica daqui da Terra, essa árvore genealógica, ela não se transporta para o plano espiritual. Aquele que é pai, mãe aqui na Terra, não vai ser seu pai e sua mãe lá no plano espiritual. Porque a família espiritual é diferente. Aqui nós nos unimos pela atração ou pela afinidade. Existe o resgate, né? Então, essa família genealógica, essa árvore genealógica daqui, ela não se transporta para o plano espiritual. Mas então, por quê? Que a gente sempre, geralmente, nasce no mesmo círculo familiar. Por que a gente vai nascendo, né, nesse círculo? Porque a gente precisa resgatar os débitos, né? E para que essa família, todos juntos, possam cumprir esses trabalhos regeneradores da Terra, para que todos juntos possam trabalhar para evoluir, para se perdoar, né? Para resgatar os débitos, reparar os erros de uma vida passada, né? Principalmente para transformar essas paixões do mundo terreno, né? Esses sentimentos que estão mais ligados ao mundo material, em sagrados vínculos do Espírito de amor sublime, que é esse amor das almas que vale lá no plano espiritual. Por isso que muitas vezes, quando a gente reencarna na mesma família, a gente ocupa posições diferentes. Quem era pai vira filho, quem era mãe vira irmã, quem é esposa vira mãe, né? Porque o que importa é o amor entre as almas, é a família espiritual, é esse vínculo sagrado de amor sublime, tá? Então, reencarnando na mesma família, no mesmo círculo, todos vão poder reestruturar o seu passado, né? Corrigindo os seus erros, evoluindo todos juntos e todos se purificando por meio dessas lutas, um apoiando o outro, um auxiliando o outro, tá? Então, por isso, né, um espírito nunca vai herdar os débitos, ele nunca herda os débitos ou os resgates da família. Não é porque alguém teve uma doença ou passou por algum mal que todo mundo vai passar. Ninguém herda os débitos da família. E também não passa pelo mesmo karma. E na época eu expliquei o que é o karma. O karma é apenas a força, ou esse movimento que acontece na espiritualidade para estabelecer a lei e a ordem. Sabe quando você vai limpar a casa? E aí você arrasta todos os móveis, tira tudo do lugar, aí você limpa, deixa tudo bonitinho, aí você põe tudo no lugar de novo. Isso é o karma. É esse movimento espiritual para depois estabelecer a lei e a ordem. Isso é karma. Tá? Não é nada ruim, karma é bom, né? Para a gente aprender, certo? Então, dessa palestra, o que a gente precisa, que conceito a gente precisa recordar? A gente precisa recordar que o espírito encarnado é herdeiro de si mesmo. Cada um aqui herda de si mesmo o que fez numa vida passada. Então, eu não estou passando por um sofrimento hoje porque a minha família errou. Eu estou passando porque eu fiz escolhas erradas numa vida passada. Eu sou herdeiro de mim mesmo, né? Eu sou o restaurador do meu passado. Sou eu que resgato os meus próprios débitos. E eu sou o construtor do meu destino. Sou eu que vou construir a minha próxima vida, a minha próxima reencarnação. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Depois dessa palestra, eu falei sobre pluralidade das existências. Por que será que o espírito reencarna tantas vezes? Por que tem que, né, nascer tantas vezes? Porque a gente não consegue nem imaginar quantas vezes a gente já veio parar aqui na Terra. No mínimo 10 vezes cada um, né? Mas por que será que o espírito reencarna tantas vezes? O livro dos Espíritos esclarece que as reencarnações, na verdade, são oportunidades. E são oportunidades para quê? Primeiro, a reencarnação é uma oportunidade de nós repararmos os nossos erros. É como se fosse, a reencarnação é como se fosse a nossa borracha. Como se nós estivéssemos escrevendo a nossa vida a lápis. E a reencarnação é a oportunidade de apagar e reescrever, né? É a oportunidade
oportunidade de reparar os nossos erros, é a oportunidade de reajustar a nossa consciência, de melhorarmos, né? de fazermos aquilo que a gente não pôde terminar numa existência, a gente conseguir terminar numa próxima existência. É para isso que serve a reencarnação. A reencarnação também é uma oportunidade de evolução e aprimoramento de toda a humanidade, de todos nós. É para isso que nós reencarnamos, sempre para evoluir e melhorar. O Livro dos Espíritos e o Evangelho explica que nenhum espírito retrocede, ninguém retrocede. Todos nós estamos aqui para melhorar. Se você está nesse ponto de sofrimento, é porque você ainda não conseguiu melhorar nada, você nunca vai retroceder, tá? Então, nessa questão das várias existências, eu falei sobre o processo reencarnatório, e ele é dividido em 3, o tipo de processo reencarnatório. Ele pode ser natural, quando todo mundo aceita tudo, beleza, eu vou, você é seu pai, você vem, você é meu filho, todo mundo aceita. Aceita as provas, aceita a expiação, aceita tudo. Então, o processo reencarnatório natural é aquele que todos os espíritos estão de acordo. Está tudo programado. Onde vai nascer, a cidade, como vai ser o corpo, quanto tempo, até quanto tempo, tudo é programado. Tudo. Quanto tempo vai viver, se vai ser rico, vai ser pobre, vai ser bonito, tudo. Esse é o processo reencarnatório natural. Existe também o processo reencarnatório compulsório. Isso quer dizer o quê? É quando um espírito é imposto para ele a reencarnação. Porque ou ele está muito atrasado, está muito inferior, ou está de má vontade, não aceita, para mim está bom aqui, quero ficar aqui no umbral, vou ficar obsediando todo mundo, estou bem assim, estou sugando a energia das pessoas, para mim está bom assim. E aí, a espiritualidade trabalha impondo uma reencarnação para que esse espírito possa desenvolver a sua consciência espiritual. E o outro tipo de processo reencarnatório é o complementar, que é aquele processo reencarnatório que dura pouco tempo, que geralmente o espírito vem para completar uma existência que foi abreviada por causa de descuidos, né, com o próprio corpo, ou por causa de algum suicídio. E aí a próxima reencarnação é uma reencarnação que termina cedo e geralmente termina quando ele está no auge da sua felicidade. Eu lembrei, sabe de quem? Da Marília Mendonça, isso daí, né? Quando ela estava lá no auge, ela desencarnou. E muitos outros, né? Estavam vivendo assim no auge da sua vida e de repente jovens desencarnaram, né? Então isso é uma reencarnação complementar. Então os processos reencarnatórios são esses 3. A reflexão que a gente precisa ter desta palestra, né, que eu fiz é que o aproveitamento que o espírito alcança em cada existência depende unicamente do seu esforço e da sua vontade. E se vocês começarem a se lembrar e prestar atenção, toda a palestra basicamente tem a mesma reflexão. Tudo depende de quem? Só da gente. Não tem outra saída. É só a gente que tem que trabalhar. Não adianta pôr a culpa em ninguém, nem achar que Deus está me castigando por isso. Não existe. Né? Depois das existências, eu falei sobre o verdadeiro sofrimento. Na verdade, a palestra chamava o verdadeiro silício. Mas era para falar sobre o sofrimento e as causas do nosso sofrimento. E aí eu me explicando que, na verdade, o verdadeiro sofrimento não é aquele sofrimento quando você martiriza o seu corpo de carne. Porque antigamente, né, os monges eles se machucavam, né, para se punir. Mas esse não é o verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento para Deus é aquele quando o Espírito usa a sua própria existência para trabalhar com boas obras, buscando acabar com as suas próprias imperfeições morais, como o egoísmo e o orgulho. Então é quando, ao invés de você tentar martirizar o seu corpo, você martiriza o seu espírito. Muitas vezes, quando você sofre uma humilhação de alguém e você perdoa essa pessoa e você segue em frente, né? Quando alguém te maltrata ou te faz mal, né? Ou
você perdoa, segue para frente e deixa para lá, você está mortificando o seu espírito. Esse sofrimento é mais válido por Deus. Então, o livro dos Espíritos, o Evangelho, diz que esse tipo de sofrimento é que demonstra a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. Né? A gente precisa aprender a ver no sofrimento uma oportunidade de perdão, né? De seguir em frente e deixar que o outro vá também. Né? Porque a gente está mortificando o espírito e não a nossa carne. É o espírito que precisa aprender, não é a carne. Né? Então, o que fica de reflexão para a gente é que todo sofrimento é uma consequência natural de uma falta que nós cometemos, seja em vidas passadas ou seja nessa vida. Tudo que a gente sofre é porque a gente fez alguma coisa errada, né? Escolheu o caminho errado, tomou a atitude errada, né? Então, seja nas vidas anteriores ou seja nessa vida atual mesmo. Então, esse sofrimento vai durar quanto tempo? O tempo que o Espírito emprega para se melhorar. Enquanto não melhora, vai sofrer. Sabe quando a gente era pequeno e a professora fazia a gente escrever 100 vezes? Não vou fazer mais isso, está errado. Então, enquanto você não melhorar, você vai continuar escrevendo, vai continuar sofrendo, até aprender. Então, demora um tempo para a gente melhorar. E aí, o Emmanuel coloca uma fala de Jesus assim, olha. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que legal, o reino de Deus está dentro de vós. E é o que, de acordo com o próprio Jesus, Emmanuel acrescenta, o inferno também. Não é só o reino de Deus que está dentro de nós, o inferno também. Nós aqui fazemos a nossa paz ou o nosso inferno. Somos nós mesmos, quando nós não pensamos bem, né? Depois disso, eu falei sobre a abreviação dos sofrimentos. Mas será que eu tenho que sofrer, está tudo sem falar nada? Será que eu posso pedir para Deus para abrandar meus sentimentos, para abreviar, abrandar meus sofrimentos, abrandar minhas dores? Eu posso pedir isso para Deus? Claro que eu posso. Em oração eu posso pedir para Deus abrandar meus sofrimentos, né? Abreviar essas minhas dores. Alguém que está morrendo não pode pedir, ou está se afogando, não pode pedir para alguém socorrer? Ou se você estiver doente, você não pode pedir para um médico te ajudar? Então, a gente pode pedir para Deus abreviar os nossos sofrimentos, né? E aí a gente se pergunta, mas onde que está o benefício de tanto sofrimento? É aquela história, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? E aí está o benefício do sofrimento, a gente aprende, né? Então, o benefício do sofrimento, na verdade, o seu principal benefício é que o sofrimento participa ativamente do processo evolutivo do homem. Porque parece que a gente só aprende quando a gente apanha. Não é verdade? Isso é bom. Aí você come aquela carne gordurosa, come um monte de carne, e passa mal e fala, não vou comer mais assim. A gente só aprende quando apanha, né? Então, o sofrimento, ele faz com que a gente evolua. Ele participa desse processo evolutivo. Ele convoca o espírito ao refazimento da sua conduta, que necessita de correção. O sofrimento faz com que nós mudemos a nossa conduta, com que a gente corrija aquilo que a gente errou, né? Por isso, então, depois dessa palestra, eu fiz mais outras duas para refletir sobre algumas abreviações do sofrimento. Aí eu falei sobre eutanásia, né? Que é uma abreviação de sofrimento, mas a visão espírita coloca a eutanásia como uma forma de homicídio, né? Não acha correto fazer a eutanásia, porque a eutanásia está ligada simplesmente a uma concepção materialista. Quando se faz a eutanásia, está se pensando só naquele corpo material, e não no espírito que está ali passando por uma prova. Então, na verdade, para o espiritismo, a eutanásia é um crime de lesa natureza. Aí eu falei bastante sobre a eutanásia. Depois eu também falei sobre o suicídio, que é o pior desafio do homem, é o suicídio, né? Traz muitas
muitas consequências e dolorosas consequências, né? Porque se suicidar, né, matar-se, na verdade, é a negação absoluta da lei do amor e da fé de Deus, né? É não acreditar em Deus, porque você não acredita que as coisas podem mudar quando você se suicida. Também falei sobre doação de órgãos, que o Espiritismo não vê com bons olhos, mas a doação de órgãos precisa ser um ato de caridade cristã, de generosa caridade cristã. Mas para se fazer isso, precisa ter total desprendimento do corpo físico. Porque o perispírito, se você ainda estiver ligado à matéria, ele vai sentir no plano espiritual. Eu fiz uma palestra sobre perispírito e eu vou explicar isso para vocês no ano que vem, tá? Então, para doar órgãos, precisa ter esse desprendimento do corpo material. E aí eu fiz uma pergunta para todo mundo, aí todo mundo ficou cafifado na época, eu me lembro disso. Eu falei assim, as pessoas pensam na doação de órgãos e sempre pensam assim, será que eu vou virar um doador de órgãos, né? Mas ninguém pensa que pode ser aquele que precisa de um órgão doado, né? Ninguém se vê na posição de precisar de uma doação, mas sempre naquele de ser doador, né? E se eu precisar de um rim? E se eu precisar de um coração? Né? Então precisamos pensar na doação de órgãos como sendo um ato de caridade, tá? Depois eu falei do Código Penal no plano espiritual. Ah, mas no plano espiritual tem um Código Penal? Lógico que tem. Se tem leis, tem Código Penal, né? E de onde vêm essas leis espirituais? Na verdade, as leis espirituais vêm da observação dos fatos que acontecem com os próprios espíritos. E eles vêm trazer notícias para a gente do que acontece lá e como que é a punição. Porque para que serve uma lei? Para punir o culpado, não é? Não é assim a lei? Não é para punir? Ah, então você vai ser julgado, você vai para a cadeia? Então, para que servem as leis? Aí os espíritos desencarnados vêm trazer notícias de fatos que acontecem lá, né? Essas leis, elas colocam primeiro para a gente que as penas não são eternas. As penas só são eternas para aquele espírito que não trabalha para se melhorar. Então, não existe o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno, ou então vai ficar sofrendo no purgatório. Não existe pena eterna, né? A pena só é eterna para aquele espírito que não tenta se melhorar, né? Então, o Código Penal do mundo espiritual, ele se resume em 3 pontos. Na verdade, vamos dizer assim, são 3 leis básicas do Código Penal. A primeira lei é a seguinte: o sofrimento depende da imperfeição. Quanto mais imperfeito, mais sofre. Isso quer dizer o quê? Que o espírito sofre de acordo com as imperfeições dele, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual. E não adianta dar desculpa que não sabia. Quanto mais esclarecido ele for, menos desculpa ele pode dar. Ah, eu fiz aquilo porque eu não sabia. Mentira, você sabia, você errou do mesmo jeito, né? Então, primeira lei: o sofrimento depende da imperfeição. Quanto mais imperfeito, mais sofre. Segunda lei: a expiação depende da natureza e da gravidade da falta. Toda falta depende de como ela aconteceu e da sua gravidade. E isso vai depender das circunstâncias que podem ser atenuantes ou agravantes. Eu lembro que na época eu dei o seguinte exemplo. Por exemplo, um pai entra no mercado e rouba um pão quente para alimentar o seu filho. É roubo? É. É crime? É. Um marginal entra no supermercado e rouba todo o dinheiro do caixa, sai para bate no cara do caixa e vai comprar droga. É roubo? É crime. Mas tem o mesmo valor? Não. Um crime tem que ser o atenuante, o outro tem que ser o agravante. Da mesma forma, no mundo espiritual, a expiação depende da gravidade da natureza da falta. Essa é a segunda lei. E a terceira lei do Código Penal é que, apesar de tudo isso daí, todo homem pode assegurar a sua felicidade futura. Todo homem pode trabalhar para corrigir as suas imperfeições pela própria vontade, sem imposição. E pode se arrepender, pode aceitar a sua expiação e reparar o erro. Então essas são as 3 leis do mundo espiritual, do Código Penal do mundo espiritual.
Aí nós chegamos em setembro. Hoje eu estou na palestra de setembro. Em setembro foi o mês de prevenção contra o suicídio. Aí a palestra que eu fiz aqui foi para falar sobre o André Luiz e contar um pouquinho a história do nosso lar. Resumidamente, por que eu quis falar do André Luiz? Porque ele era chamado de suicida. Ele acordou no umbral, ficou 8 anos sofrendo no umbral e lá ele era chamado de suicida. Mas ele não entendia por quê. Porque ele tinha uma vida normal, comum, como todo mundo, né? Então, no livro Nosso Lar, ele diz assim, que ele não entendia porque episódios simples que ele costumava considerar como fatos sem maior significação poderiam ter o levado ao suicídio indireto. Por quê? É porque eu ficava trabalhando até 10 horas da noite e não comer direito, ou porque eu não tomar água, ou porque eu tomar uma bebida a mais, né? Por que isso são fatos corriqueiros, né, que eu faço de vez em quando, poderiam me levar ao suicídio indireto? Então, o que é o suicídio indireto? Ele acontece quando as pessoas levam um estilo de vida que reduzem as suas forças físicas e vitais. Se você reduzir a sua força física e vital, você vai morrer. Então, dependendo do estilo de vida que você leva, né, dos vícios físicos, morais e espirituais que você tem, porque às vezes quando você é uma pessoa que sente muito raiva dos outros, você fica se envenenando por dentro, né? E isso é um vício espiritual que acaba te deixando doente. Então, isso é considerado suicídio indireto. Por quê? Porque ele reduz sua força física. Então, os vícios, na verdade, né, o que eles fazem? Eles desgastam a nossa força física e apressam a morte. Agora, espiritualmente, os maus pensamentos e as atitudes negativas desgastam as nossas energias. E aí ocasionam o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Na época dessa palestra, eu expliquei o que eram as doenças psicossomáticas. São problemas físicos causados por sofrimento emocional. Isso é uma doença psicossomática. Então, é como, por exemplo, você começa a ficar nervoso. Eu estou nervosa, mas eu estou com dor de estômago, estou nervosa que eu estou. Pronto. É psicossomático. Psique, mente. Soma, físico. Psicossomático. Então, todo sofrimento emocional causa doença por corpo, a doença por corpo físico. Então, as doenças psicossomáticas, elas têm ligação direta entre a nossa saúde emocional, espiritual e saúde física. Né? E na época eu falei assim, tem acreditado que diz, né, mente sã e corpo insano, quer dizer, mente sã e corpo são. Quanto mais você procura equilíbrio emocional, espiritual, mental, mais o seu físico fica bem. Né? Depois eu falei sobre morte, né? Chamando de morte a porta da vida. Por que eu falei de morte? Né? Porque desde que a gente nasce, a gente é educado para a vida. Desde que a gente nasce, nós somos educados para a vida. Mas nós sabemos que a morte é uma certeza, não é uma opção. Né? Alguém pode escolher? Não. Todo mundo morre. Posso pedir para Deus? Não, quero morrer? Não, todo mundo morre. Não é uma opção, é uma certeza. Então, se essa é a única certeza da nossa vida e ainda não é absoluta, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, né? É relativa. Então, não seria necessário que nós nos educássemos também para morrer bem? E na época eu falei de uma frase que ficava escrita ali, né? Nós também não temos que nos educar para chegarmos melhor ao túmulo do que quando chegamos ao berço. Precisamos fazer isso. Por isso eu quis falar sobre morte, né? O Evangelho Espírita vem dizendo assim para nós, lá no capítulo 28, ele diz assim, o que é a morte? A morte, para os homens, é apenas uma separação material de alguns instantes. Porque o tempo, lá no plano espiritual, é diferente. Né? Então, a morte é apenas uma separação material de alguns instantes do exílio onde nós estamos, que é aqui na Terra. Mas as religiões não cuidaram da morte com tranquilidade, com naturalidade,
criaram um cenário pavoroso em relação à morte, né? Dizendo, quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno, e quem é mais ou menos fica no purgatório, sofrendo eternamente, né? Mas o Espiritismo veio para tirar esses conceitos aí, né? Dizendo que morte não é isso daí. Morte é apenas os limites. Vida e morte são os limites de uma existência. Porque nós, como espíritos, temos uma única existência, eterna. E vida e morte são os limites dessa existência. É como se cada vez que a gente morresse, a gente passasse para a série seguinte, né? São os limites da nossa existência. Então a gente precisa nos preparar hoje, estudando o nosso amanhã, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E nessa questão da morte, e de como as religiões apresentaram o futuro, eu falei sobre o futuro e o nada, sobre as diversas crenças e os equívocos que foram trazidos para a gente, né? Porque o que é crer? Crer é como quando você aceita algo sem duvidar. Então você crê, você aceita sem duvidar. Mas o Espiritismo alerta e diz assim, olha, crer, simplesmente crer, não significa ter conhecimento. Por isso que o Espiritismo prega a fé raciocinada. É preciso buscar o conhecimento para crer, né? Então a maioria das crenças religiosas e filosóficas apresentaram para a humanidade 5 doutrinas. A doutrina materialista, em que o materialismo, né, a vida material é a única aqui, existe, acabou aqui, não tem mais nada. A gente sabe que isso é impossível, né? Panteísmo, que pan é tudo, e teísmo, Deus, tudo é Deus, e nós somos uma parte de Deus, quando a gente morre, volta para Deus e o resto tudo acaba. Deísta, que é o quê? Deus criou tudo, criou as leis, aí depois ele foi descansar, lavou as mãos, cada um se vira, cada um faz o que quer. Também não dá, né? Mas eu vou relembrar um pouquinho só da doutrina dogmática, que a maioria das religiões hoje são dogmáticas, e a doutrina espírita. O que a doutrina dogmática traz para a gente? A maioria das religiões. Elas apresentam preceitos de caráter incontestável. A nossa religião prega isso e você tem que acreditar e seguir, não pode duvidar. Não pode trabalhar no sábado, não pode cortar cabelo, tem que usar saia no joelho, tem que, né? Não pode pintar unha, não pode nada. Então, religiões dogmáticas apresentam preceitos de caráter incontestável. O problema dessa doutrina é que, do jeito que o ser nasce, ele vive eternamente. Porque se ele for bom, ele vai para o céu, se for mal, vai para o inferno. Então, o ser leva consigo o que ele foi durante a vida, moral, fisicamente, intelectualmente. Então, se ele nascer deficiente físico, ele vai para a eternidade como deficiente físico. Não existe nenhuma oportunidade, nem de progresso, nem de reparação, nem de melhora, nem de mudar nada. Se você é um marginal, você vai para o inferno, quando você morrer, você vai ficar lá desse jeito. Você não vai poder melhorar, né? Esse é o grande problema das doutrinas dogmáticas. Apresentam para o futuro o nada, porque acabou e acabou. Aí o Espiritismo veio trazendo para a gente, né, alicerçado nesse triângulo de forças espirituais, ele veio trazendo para a gente um futuro em condições muito mais lógicas e dignas. E veio trazendo para nós esse futuro baseado na grandeza de Deus, demonstrando de 3 formas. Primeiro, no amor de Deus, porque Deus criou todas as almas livres para escolher o caminho que seguir. Você pode seguir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, mas também demonstrou a grandeza de Deus pela sua justiça. Ele criou todos livres, você pode escolher o caminho que você quiser, mas você vai ter que arcar com as consequências, você é responsável pelos seus atos. E também demonstrou a grandeza de Deus na sua bondade infinita. Porque aí Deus disse assim, olha meu filho, eu te amo, então você é livre, você pode fazer o que você quiser, mas eu sou justo com todo mundo. Você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, mas eu também sou bom, meu filho. Então se você errar, você pode voltar, que eu vou te dar outra oportunidade para recomeçar, que são as reencarnações. Foi isso que o Espiritismo trouxe para nós, esse Deus
amoroso e bondoso. Por isso, né, que eu quis trazer, relembrar essas palestras para vocês, porque a gente precisa, para melhorar, para se renovar, nós precisamos rever os nossos hábitos. Essa é a nossa primeira atitude para a renovação, tá? Por quê? Porque o ser humano é o único animal que pensa. Nós somos o único animal que pensa. Somos o único. Mas parece que hoje em dia ninguém está usando o pensamento para viver bem. E por quê? Porque à medida que o homem foi desenvolvendo o raciocínio, parece que ele perdeu a habilidade, parece que ele perdeu o hábito de pensar com equilíbrio. Pensa, mas não pensa com equilíbrio. Pensa de qualquer jeito. Não pensa com equilíbrio. Não busca novos horizontes para que você possa ter ações mais significantes. É como a pessoa falar assim: eu fiz aquilo, eu estava tudo assim que eu fiz sem pensar. Não, você fez pensando sim, você pensou, mas você não pensou com equilíbrio. Porque se tivesse pensado com equilíbrio, você não teria errado, né? Isso porque os nossos hábitos nos marcam. Todo ser humano é marcado por hábitos. E que tipo de hábitos? Alguns hábitos são insalubres, ou seja, fazem mal à nossa saúde. A maioria deles, né? A maioria dos nossos hábitos fazem mal à nossa saúde. Vários dos nossos hábitos são perturbadores, acabam trazendo doença para a nossa alma, para o nosso espírito. E poucos dos nossos hábitos são benéficos e edificantes. E aí, para fazer uma comparação, eu vou perguntar para vocês, por exemplo. Você pergunta para você: você vai lá no centro? Vou. Eu vou no centro uma vez por semana, recebo um passe, vou lá uma vez por semana, ouço uma palestra, recebo um passe e vou embora. Ótimo. Poucos são benéficos e edificantes. Quantas vezes você fica na televisão, em frente à televisão, vendo porcaria? Todo dia eu assisto televisão. Legal. Quantas vezes você pega o celular para ver besteira? Todo dia eu pego. Quantas vezes você pega um livro espírita para ler e aprender? Por isso que a maioria dos nossos hábitos são insalubres, fazem mal à nossa saúde e são perturbadores. E bem poucos são benéficos e edificantes. E aí esses hábitos acabam se tornando reflexos condicionados que atrapalham o nosso processo evolutivo. Então, gente, agora eu começo a minha mensagem de Natal para vocês, de fim de ano. A primeira atitude que a gente precisa fazer é rever os hábitos que são prejudiciais para nós e modificar esses hábitos. É a primeira atitude que a gente precisa ter. Aí a gente vai começar a se renovar a partir do autoconhecimento. Porque todo mundo acha que se conhece, mas não se conhece. Ninguém se conhece realmente. Então, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para se renovar. Tem gente, pode ver, às vezes a pessoa fala assim: nossa, como você é chata, hein? Eu não sou chato. Aí você fala: você se conhece, né? Você é chato pra caramba, né? Então, a gente precisa se conhecer. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a se modificar, começar a se renovar, né? Então, para que cada espírito encarnado que seja aqui, desencarnados também, não pode fazer isso, possa renovar a sua própria vida, precisa repensar a sua própria existência. A partir de 2 passos. Primeiro, precisa conhecer a si mesmo. Qual é o meu defeito? O que eu faço de errado? Quais são minhas falhas? Né? Tenta se conhecer. E aí você precisa se definir. O que eu quero para mim? O que eu quero fazer para me modificar? O que eu quero ser para os outros? Né? Eu faço palestra lá no Mensageiros também. E o mentor da casa, o irmão Benedito, tem uma frase que até está exposta lá, que está escrita assim: o ser que não se conhece não valoriza aquilo que ele tem de mais sagrado, que é a sua própria existência. Então, o primeiro passo para a gente se modificar, para a gente se melhorar, é conhecer a si mesmo. E a gente precisa definir o que a gente quer ser, para nós mesmos e para os outros. Né? E para que isso aconteça, a gente precisa, e agora eu vou me colocar no meio dessa história, eu vou colocar nós, para que a gente possa se modificar, nós precisamos
nos afastarmos da crença de que nós somos vítimas espirituais. Ninguém aqui é vítima espiritual. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Ai, mas eu sofro tanto e meu vizinho não sofre nada. Olha, cada um olha o que plantou numa vida passada. Você está plantando o que você está colhendo o que você plantou. Então, a gente precisa ter a responsabilidade das nossas próprias imperfeições morais. Precisa entender que toda consequência vem do estágio moral em que nós nos encontramos. Se a gente ainda está sofrendo, é porque a gente precisa aprender mais. Né? O Divaldo diz assim, ó, que todo ser precisa se libertar pelo próprio esforço. Se libertar do quê? Do próprio emaranhamento que ele se meteu. A gente mesmo se meteu nessa bagaça aí. Se o que você está passando hoje foi você mesmo que se meteu nisso. Ah, mas essa vida sempre foi tão boa, né? Meu filho. Mas sabe o que você fez na vida passada, né? Então, o grande empenho é de cada um para se melhorar. Só com o grande empenho, se esforçando, é que a gente vai conseguir harmonia pessoal, superar os nossos infortúnios, nossas dificuldades, nossos sofrimentos e conquistar o bem-estar, né? E aí, minha mensagem final, eu quero relembrar o que eu geralmente falo, a frase do teólogo, né, Pierre Chardin, que ele diz assim, isso é muito importante para a gente entender. Ele diz que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós precisamos entender e aceitar que toda a realidade é do Espírito. Toda a realidade é de nós sermos seres espirituais, é do Espírito. E aí a gente vai conseguir a paz. Porque toda a paz vem desse entendimento das leis de Deus e da sua justiça. Tá? Então, para que a gente possa renovar as nossas atitudes, nós precisamos pensar com equilíbrio, é a primeira coisa, né? E aí transformar os nossos hábitos sempre em ações edificantes, tá? A mensagem final é, gente, tudo depende exclusivamente de nós. Só nós podemos fazer tudo para sermos felizes, tá bom? Eu desejo de coração que o Natal de vocês seja coberto de bênçãos e que Deus traga para todos vocês renovação e novos hábitos, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigada.